Oi, gente, tudo bem? Dando um oi para vocês, né? E também revisando aqui os conteúdos que vocês estão estudando, né? Pelo sistema positivo de ensino. Isso é muito bom que eles tenham colocado essas aulas para que vocês assistam, para que vocês acompanhem, para que vocês revisem os conteúdos que já foram vistos, né? E eu percebi que no vídeo para os alunos do segundo ano, o sistema positivo ele colocou uma revisão inicial a respeito dos quinidários e dos poríferos, que nós já tínhamos visto antes, não é? A gente ainda conseguiu ver quinidários e poríferos. Antes de vocês começarem a ver platelmintos e nematoda, que foi o tema que vocês viram no vídeo do sistema positivo, não foi isso? Então, como eles fizeram a revisão e a gente não conseguiu corrigir a atividade de poríferos e quinidários, a gente vai fazer isso agora, tá certo? Então, quem ainda não fez, vai lá, faz a atividade das páginas 45 e 46, das questões 1 a 6, certo? Foram essas questões que nós passamos para vocês fazerem. Além disso, eu também passei as questões da página 39, né? Que é sobre poríferos. Então, vamos começar com a página 39, que é sobre poríferos. A primeira questão da página 39. Os poríferos geralmente vivem fixados em recifes de corais ou rochas. Como essa característica se relaciona ao fato de serem animais filtradores? Não é? Então, a resposta, acho que vocês já fizeram essa atividade, não foi? Em sala comigo. Mas aí corrige se você não tiver feito a resposta correta. É o seguinte, essas funções, né, essas funções de filtração é realizada por meio da circulação de água, retirando dela os nutrientes e possibilitando a fecundação pelo encontro de gametas, certo? Então, o fato dos poríferos ser animal filtrador e deles serem sésseis, lembrem disso. Eles não são como os quinidários, não é? Que um grupo de quinidários eles são sésseis e as anêmonas, que a gente chama de pólipo, e um outro grupo eles têm vida livre, né? Que são as medusas que a gente viu. Já que nos poríferos não, todos os seres vivos que estão classificados no grupo dos poríferos, no filo porífera, eles são sésseis, né? Então, como é que eles conseguem fazer a alimentação e a reprodução? Através das correntes de água. Então, a correnteza vai fazer com que a água ela penetre pelos poros do corpo do porífero e saia através da sua abertura superior, que é o ósculo. Ela vai aí fazer com que o porífero ele consiga tanto se alimentar como se reproduzir, né? Já que os gametas deles são flagelados. Então, eles conseguem fazer isso, possibilitando assim a fecundação e encontro dos gametas. Aí vocês responderam certo, eu me lembro que vocês responderam certinho, aí a questão número 2 da página 39 da apostila de vocês. Que fator pode ser responsável pela queda do número de esponjas, né, no meio à costa brasileira? Está falando aqui que em determinada região do litoral brasileiro eram encontradas várias espécies de esponja, mas nos últimos anos os pesquisadores identificaram a queda no número de espécies de indivíduos encontrados. Sobre esse fato, responda as questões. A letra A é: que fator pode ser esse responsável? E aí vocês colocaram, me lembro muito bem, a poluição da água, não é? Por quê? Porque os animais poríferos, eles são filtradores. E se a água está poluída, logo eles vão sofrer com isso, né? E a letra B, a diminuição no número de esponjas pode impactar a ocorrência de outras espécies marinhas no ambiente? Justifique sua resposta. Acontece, vai influenciar se a gente diminuir a quantidade de esponjas marinhas naquele ambiente? Então, a resposta sim, né? Os poríferos, eles servem de abrigo, lembrem, abrigo para várias espécies, inclusive peixes, né? E a redução do número deles pode ocasionar um desequilíbrio. E não somente por isso, vocês também responderam, eu me lembro que eu falei isso para vocês acrescentarem nessa resposta, não somente a questão dos poríferos serem abrigo, mas também o fato
deles serem animais filtradores, eles limpam, né, de uma certa forma. Eles contribuem bastante para o ecossistema marinho porque eles são filtradores, eles vão limpar aquele ambiente dos poluentes que existam ali. Na 3, você tem que avaliar algumas afirmativas, né? E marcar aquelas que são corretas. Então, a primeira afirmativa aqui na questão 3 são invertebrados aquáticos filtradores de corpo esponjoso e de estrutura simples, sem tecidos ou órgãos diferenciados nem sistema nervoso. Os poríferos é isso tudo mesmo? Eles são animais filtradores? Sim. De corpo esponjoso? Sim. Com estrutura simples? Sim. Nós vimos que eles não têm tecidos, né? Verdadeiros? Sem tecidos ou órgãos diferenciados, nem sistema nervoso. Os poríferos, eles não têm sistema nervoso, lembrem disso. Então, a primeira está correta. A 2, apresentam numerosos poros laterais e na região superior do corpo, uma única abertura para a entrada do alimento e da água, denominado diósculo. Aqui está falando que eles têm numerosos poros laterais e uma região superior do corpo, uma única abertura para a entrada do alimento e da água. Realmente, ele só tem essa única abertura na parte superior, mas, certo? Mas nós devemos considerar uma coisa, que as esponjas, elas possuem vários poros, certo? Destinados à entrada de água na sua estrutura e também de alimento. Mas elas têm apenas um ósculo que serve para a saída dessa água, que é aquele ósculo que fica lá na parte superior. Então, por isso, a alternativa 2 ela está incorreta. Na 3, apresentam digestão extracelular e espongiocele, que ocorre por meio de enzimas produzidas pelos nematocistos. Isso não é verdade, não existe essa questão da digestão extracelular na espongiocele. E depois, a 4, apresentam digestão intracelular. E isso é esse tipo de digestão, não é extracelular como acontece na 3, como ele cita na 3, mas na 2 ele fala digestão intracelular, isso é verdade. Ele tem uma digestão intracelular que ocorre no interior dos coanócitos e dos amebócitos. Verdadeira, são essas células, coanócitos e amebócitos, que são responsáveis pela digestão dos poríferos. E a 4, apresentam circulação de água facilitada por meio de células especiais flageladas, denominadas de coanócitos. Também é verdadeira. Lembra que a água ela circula dentro do interior do porífero, graças a essas células chamadas de coanócitos, por isso que a 5 está correta também. Então, a alternativa certa é a letra C, onde ela está afirmando que a 1, a 4 e a 5 são verdadeiras. Marca aí. Vamos para a 4. Marque a alternativa que condiz com a principal função dos coanócitos para o organismo dos poríferos. Então, aqui, letra A, originar novos tipos de células. Não, os coanócitos não são responsáveis por isso. B, produzir células reprodutivas. Também não. Não é? Eles são responsáveis pelo quê? Alguma coisa relacionada ao fluxo de água, né? Constante lá dentro dos poríferos, para que eles possam coletar alimento, né? E também a água ela continue fluindo ali para que ele consiga também absorver oxigênio. Secretar substâncias para formar as espículas ou a espongina, letra C? Não. Letra D, transportar substâncias, eles transportam substâncias de um lugar para o outro? Não. E a letra E, promover o fluxo contínuo de água no interior do porífero e digerir partículas de alimento. Essas são as funções das células chamadas de coanócitos, aquelas que são flageladas. Eles vão gerar o fluxo, o flagelo vai ficar batendo lá dentro, no interior do porífero, e vai gerar, assim, um fluxo de água, né? Para que aconteça aí a captura de partículas alimentares por essas células. Tanto os coanócitos quanto os amebócitos, eles participam desse processo de captura de alimento. E a 5 e a última, a gente já respondeu isso, mas eu quero que você corrija aí na sua apostila, não deixe de fazer isso, porque isso vai fazer com que você fixe melhor esse conteúdo, vai lhe ajudar na hora da prova. A 5. Uma observação histórica de um fragmento de esponja evidencia que entre as camadas de pinacócitos e de coanócitos está presente uma delgada matriz de consistência gelatinosa, a mesoílo, onde estão localizados os elementos de sustentação esquelética do animal. Nesse local também são encontradas células totipotentes, denominadas... Aqui ele está perguntando quais são as células totipotentes que existem em um porífero.
O que significa uma célula totipotente? Significa que é aquelas células que conseguem se transformar em outros tipos de células quando aqueles outros tipos de células forem, por exemplo, morrerem, né? Quando eles forem acometidos por algum problema. Vamos supor que um coanócito ele chegue a morrer ali naquele lugar. Quem é que vai substituir esse coanócito para dar origem a um outro coanócito, para ocupar o lugar daquele coanócito que morreu? Quem faz isso? Então, são células totipotentes, células indiferenciadas que se diferenciam quando há uma necessidade, né, para substituir aquelas que estão morrendo. E quem faz isso dentro de um porífero é os amebócitos. São os amebócitos que fazem essa diferenciação em outros tipos de células quando é necessário. Marca a letra B, certo? Então, esse foi o resumo daquela atividade que a gente já tinha feito em sala de aula, mas que vocês fizeram um pouco apressado, né? A gente não conseguiu corrigir juntos, porque a gente precisou cancelar as aulas. E eu estou corrigindo aqui com vocês essa primeira atividade. O que vocês vão fazer agora? Né? Além daquela trilha que eu coloquei para vocês no positivo 1. Agora vocês vão responder a atividade da página 45 e 46, certo? Lembra que eu passei as duas? Uma vocês fizeram em sala de aula e a outra ficou para fazer em casa. Então, agora vocês vão fazer a atividade da página 45 e 46 da apostila, que vai de 1 até 6, tá certo? Para que no próximo vídeo a gente possa corrigir juntos também, tá certo? Estudem aí quinidários, né? O conteúdo de quinidários que a gente já viu em sala de aula, mas façam uma revisão, que vai da página 40 até a página 44 e depois vocês respondem aí a atividade da página 45 e 46 para que a gente possa discutir na próxima aula, certo, gente? Qualquer dúvida, coloca aqui, tá certo? Para que eu possa responder vocês a respeito lá daquelas questões dos poríferos que a gente acabou de responder ou mesmo do conteúdo que vocês estão vendo. Por que eu estou fazendo isso? É importante que vocês façam essas atividades de quinidários antes, porífero e quinidários antes, da gente ver platelmintos, certo? Uma coisa não interfere na outra. Pode ver o conteúdo de platelmintos tranquilamente, de nematoda também, que é o que está sendo passado pelo sistema positivo. Mas na sequência a gente vai ver esses conteúdos de platelmintos e nematoda. Primeiro eu quero corrigir essas atividades com vocês e depois a gente vai para platelmintos e nematoda, tá certo? Tirar as dúvidas que vocês tiveram lá com as aulas do positivo, no sistema positivo. Um beijo, estou com saudade de vocês também. A gente se vê.